Se nós olharmos aí para essa lista que Paulo dá de pecados, dizendo, olha, a lei não é para o justo. Jesus já cumpriu a lei em nosso lugar. Nós só somos salvos, sem merecimento, sem cumprimento de lei nenhuma. Agora a lei, ela é para quem? Aí ele explica, para os pecadores. Então ele ensina quais tipos de pecadores. E ele usa o quê? Isso que ele fala aí, se você olhar nas tábuas da lei, então ele fala da primeira e da segunda, ou seja, de um lado e do outro da tábua. Então ele vai falando dos pecados relacionados à primeira tábua e à segunda tábua depois. Ou, se a tábua fosse uma, nós não sabemos a certeza se era uma ou duas. Se fosse uma, então, de um lado e do outro, escrito, então, seria então de um lado primeiro, depois do outro lado. Porque nós estudamos sobre isso, poderiam ser uma cópia, né, uma tábua escrita de um lado e do outro, e outra tábua escrita de um lado e do outro. Seriam duas tábuas, mas uma cópia da outra. É assim que era normalmente feita a aliança, né? Nós vimos até a aliança suzeriana, que era feita assim. Então, aí podemos ver, se fosse então duas tábuas, metade da lei, uma tábua, metade da outra, nós não temos certeza também. Então, Paulo fala primeiro dos pecados de relacionamento com Deus, e depois ele fala dos pecados de relacionamento uns com os outros, divide aí todos esses pecados e diz, olha, a lei é para isso aí, para quem vive nesses pecados. Por quê? Porque a lei condena esses pecados. A lei veio exatamente dizer o que é errado, o que condena o homem, que leva o homem ao juízo, à condenação eterna. Já a graça de Deus é a misericórdia de Deus demonstrada a nós, o amor demonstrado a nós. Ele vem, traz Jesus para morrer pelos nossos pecados. A lei nos condenava, mas Jesus levou sobre ele os nossos pecados e nos salvou, nos perdoou todo o pecado, toda iniquidade, e ainda levou as nossas dores e enfermidades. Glória a Deus, aleluia. E ainda tem uma coisa interessante, que no Antigo Testamento, a lei, a aliança, era exclusiva de um povo, o povo hebreu, o povo descendente de Abraão. Então Deus tinha um relacionamento apenas com eles. Eles deveriam ter levado isso aos outros povos. Mas, além de não fazerem isso, eles ainda tentaram de toda maneira cumprir a lei, sendo que a lei os condenava cada dia mais. Mas eles deveriam crer na vinda do Messias, obedecer de alma, de coração, de corpo, de espírito, né? Obedecer totalmente, integralmente a palavra de Deus, amar a Deus, crendo na vinda do Messias, e todos seriam salvos. Mas também não fizeram isso. Pouquíssimos foram justificados por crer na vinda do Messias. Quando ele veio, pouquíssimos o viram como Filho de Deus, como Salvador. Poucos creram nele como Salvador, como Filho de Deus. Então perderam a grande oportunidade. E nós entramos no Evangelho da Graça, porque ele veio e nós cremos que ele já veio, é no passado. Eles acreditavam no futuro, seriam justificados por crer no futuro. E nós somos justificados porque cremos no passado. Ele já morreu por nós há mais de 2000 anos atrás. Então nós cremos numa coisa que aconteceu no passado. Eles deveriam crer numa coisa que aconteceria no futuro. Então é muita diferença, né, entre a graça no Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento. Então veja bem que o Evangelho da Graça, ele abrange todos, ele abraça todos, indistintamente. Não importa se é servo, né? Não importa se é patrão, não importa a cor da pele, não importa a nação, não importa se é judeu, se é gentio, se é grego, não importa se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, se é idoso, não importa, ele abraça a todos. O mundo inteiro, todas as pessoas que existem. Então ele oferece a salvação a todos. Vamos ver então o que nós vamos estudar hoje dentro aí da lição escrita pelo pastor Reinaldo Renovato de Lima. Vamos ver as seguintes partes que nós vamos estudar. Primeira parte, as falsas doutrinas corrompem o Evangelho da Graça. Tópico 1, o Evangelho da Graça. Tópico 2, as falsas doutrinas. E no tópico 3, o fim do mandamento e a finalidade da lei. Depois do tópico 2, a graça superabundou com a fé e o amor. Tópico 1, gratidão de Deus.
Tópico 2, humildade. Na parte 3, temos aí um convite a combater o bom combate. Tópico 1, a boa milícia. Tópico 2, a rejeição da fé e suas consequências. Então a introdução diz: ao se despedir dos anciãos de Éfeso, Paulo expressou seu sentimento de preocupação com o rebanho de Deus, pois tinha receio de que na sua ausência as ovelhas do Senhor fossem atacadas. Veja aí Atos 20, 29 e 30. Sem dúvida foi um sentimento dado pelo Senhor, pois 7 anos depois, Paulo estava deixando Timóteo em Éfeso para combater os lobos cruéis que queriam devorar o rebanho sob seus cuidados pastorais. Nos dias de hoje, há igrejas que abrigam falsos obreiros que pervertem a sã doutrina, matando ou dispersando as ovelhas. Então, os falsos ensinos é que corrompem a sã doutrina, corrompem o verdadeiro evangelho da graça. Se você olhar bem, nós podemos ver aí as 7 igrejas da Ásia ali, as cartas do Apocalipse, foram escritas por João e ali sob o comando, orientação de Jesus, advertindo aquelas igrejas a respeito exatamente das falsas doutrinas que estavam dentro delas. Advertindo principalmente os líderes que não estavam prestando atenção nisso, estavam aceitando isso e não faziam nada para corrigir. Jesus advertiu aquelas 7 igrejas, representando todas as igrejas. Então veja só, o que aconteceu com aquelas 7 igrejas que o apóstolo Paulo abriu? Ali estava o trabalho do apóstolo Paulo, de Barnabé, ali estava o trabalho de Timóteo, de Tito, do apóstolo João, que dirigiu a igreja de Éfeso. Então olha só, trabalho maravilhoso, pessoas de Deus que fundaram, que orientaram, que estavam ali naquelas igrejas. O que aconteceu com essas igrejas? Aquela região ali chama-se hoje o quê? Turquia. Onde estão as igrejas? Não tem nenhuma aberta, fechou tudo. Por quê? Porque não corrigiram os erros doutrinários, não combateram os falsos mestres. Por isso, as heresias foram penetrando e corromperam a igreja toda. Veja só, as igrejas fecharam, acabaram. Por quê? Porque aceitaram as heresias, porque não combateram os falsos mestres, não ensinaram corretamente o povo, estavam muito preocupados com eles mesmos. E pelo que nós vemos na carta de Paulo a Timóteo, fala de uma situação que nós estamos vivendo hoje. Mamon ali era um Deus presente naquelas igrejas, era adorado. Ou seja, o amor ao dinheiro era exagerado. É o que nós estamos vendo hoje dentro da igreja. Por amar tanto dinheiro, se aceita falsos mestres, doutrinas estranhas, se aceita ensinos totalmente estranhos à palavra de Deus. Nós não vemos nossos líderes tendo uma confirmação de Deus para os seus ministérios. Não existe sinal, prodígio, maravilha, não existe milagre, não existe nossa igreja mais. Não vê um aleijado andando, não vê um cego vendo, um surdo ouvindo. Por quê? Porque não existe confirmação de Deus nesses ministérios. São ministérios falsos que só estão aí interessados em ganhar dinheiro e ficar ricos. Só se preocupam em comprar carro novo, ter fazenda, boi, vacas, prédios, casas e mais casas de aluguel. Estão preocupados com isso, com enriquecimento, na verdade. E o resultado nós estamos vendo. Uma igreja fraca espiritualmente. Uma igreja onde não se vê os milagres de Deus, não tem a presença de Deus. Nós podemos mudar isso. Agora é preciso dar uma reviravolta nisso. Precisamos orar muito. E precisamos ensinar a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Então, cada professor de escola bíblica dominical é responsável em trazer o verdadeiro e legítimo ensino à palavra de Deus. A verdadeira doutrina, ensinar a palavra de Deus como ela é. Agora, você, professor, tem que ser exemplo dos seus alunos.
Você tem que demonstrar para os seus alunos que você não está preocupado com a vida material, que você não está preso à vida material, que o seu objetivo não é ganhar dinheiro. Seu objetivo é cumprir o seu ministério, que é ensinar a palavra de Deus, mas também evangelizar, ganhar almas, ser exemplo. Você tem que ser exemplo em tudo. E na comunhão com Deus, na oração, no jejum, no estudo da Bíblia. Você só faz isso. E o resto? Onde estão os sinais, prodígios e maravilhas que deveriam operar através de você, já que você ensina essa palavra, e nessa palavra está cheio disso? Jesus era conhecido pelo que? Seus milagres, todo lugar, todos sabiam que Jesus passou por ali. Tinha milagre, todo lugar. Você, professor, deveria ser exemplo disso também. Por que você quer ser exemplo só na leitura da Bíblia, no estudo? Pega aí um monte de livro, pega a revista, vai estudar, aí é sábio, inteligente. Ora, qualquer um pode fazer isso. Basta ter uma boa memória de guardar o que ele está lendo. Lê aí 10 livros sobre a lição, pronto, sabe tudo da lição. Mas e a vida dele? O que ele tem na vida dele? O que ele pratica disso? Alguém pode confirmar que realmente a pessoa é de Deus? Deus é que confirma, através de sinais, prodígios e maravilhas. Quando o professor ensina, existe aí cura, existe batismo do Espírito Santo, existe libertação. Aí sim, é comprovação de um ministério, comprovação de Deus. Agora, como nós vamos comprovar que o professor aí é de Deus? Só para ouvir ele falar? Mas isso aí uma pessoa inteligente sabe falar. Basta estudar. Tem um monte de livros por aí. Então o diferencial nosso tem que ser a vida espiritual. Tem que ser a comunhão com Deus. E Paulo, você pode ver que ele escrevia para as igrejas e dizia: eu vou aí, mas eu vou com demonstração de poder, não vou com sublimidade de palavras. Porque esses falsos mestres aí sabem falar muito bem. Mas eu quero ver poder, eu quero ver se Deus realmente está confirmando o que eu estou ensinando. Olha só que coisa interessante. Como é que nós vamos confirmar o que você está ensinando? Então em Atos 20 a gente vê a despedida de Paulo dos Efésios e ele já fala lá, essa preocupação que ele tinha. Olha, quando eu sair, eu sei que vai entrar lobos ferozes no meio de vocês, falsos mestres, vão ensinar heresias, eu sei disso. Deus já tinha revelado para ele isso. E a preocupação dele era grande com isso. Mas não adiantou ele falar. Aqueles líderes se corromperam, estavam interessados em ganhar dinheiro. Não se preocupavam com o rebanho, com o destino do rebanho, com o futuro do rebanho. E os lobos entraram, estavam destruindo a igreja. Paulo então coloca Timóteo ali para trazer o verdadeiro ensino, para enfrentar mesmo. Era uma luta que Timóteo iria passar ali. Enfrentar aqueles falsos mestres, os falsos ensinos, corrigir todas aquelas heresias. E o que acontece hoje? Muita gente que adulterou, por exemplo, está aí dirigindo igreja, está aí dirigindo o departamento da igreja. E o que ele vai fazer? Quando tiver um ensino que vai prejudicá-lo, ele torce o ensino para ele não ser prejudicado, para ele não ser colocado em evidência nessa hora. Então ele torce o ensino, ele coloca uma heresia. E pode ver que essas pessoas, eles torcem o evangelho. Tem gente ensinando, não, Jesus era só homem, não era Deus não. Mas por que ele ensina? Porque ele estava em adultério, em pecado, aí ele ensina errado. Por quê? Demônio usa essa pessoa para ensinar heresia na igreja. O que tem de gente enrolado, não paga suas dívidas, dirigindo igreja. O que tem de gente enrolado, que vive na política, só se interessa por política, prejudicando a igreja com falsos ensinos, com heresias. Parece que a liderança da igreja não enxerga isso. Não, a pessoa dá um bom dízimo, pronto, dá um bom dízimo, ajuda a igreja financeiramente, pronto, deixa ele.